Olá, pessoal. Estamos aqui para um bate-papo com a Carol. Antes de mais nada, sigam aí a People in Essence no Instagram, @People in Essence. Carol, um prazer, né, conversar com você nesse bate-papo. Eu vou me apresentar também, né, Guilherme Seabra. Eu sou diretor e sócio da People in Essence, associado aqui da Fundação Dom Cabral para a Zona da Mata e Campo das Vertentes. E nosso propósito é desenvolver líderes e organizações com educação executiva. Então, nós somos, de fato, o braço da Fundação na Zona da Mata, atendendo executivos, atendendo organizações. E agradeço aí a sua disponibilidade, o seu tempo de bater esse papo com a gente para conversar sobre sucessão, governança corporativa, temas, às vezes, muito comuns, às vezes novos, né, para médias empresas. Nós temos aí um portfólio de clientes grande de médias empresas em toda a região. E esse é um tema que está muito em voga nos últimos tempos. E a gente sabe da sua vivência, experiência, formação executiva e a sua contribuição. Eu vou te pedir que apresente aí, fale um pouco de você, da sua trajetória. Bom, pessoal, acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer a People e ao Guilherme pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Admiro muito o trabalho da Fundação. Sou ex-aluna da Fundação, né? Bacana. E eu fico muito feliz de ter um braço da Fundação em Juiz de Fora, né? Uma das minhas bandeiras é desenvolver essa cidade. Então, ter essa educação de qualidade aqui é muito importante pra gente. Bom, meu nome é Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Carol, Eu sou uma das executivas da Herculano, uma transportadora que tem mais de 70 anos de história, uma empresa familiar fundada pelo meu avô lá nos primórdios dos anos 40, e nós estamos aí na transição para a terceira geração. E esse movimento todo e viver isso desde criança sempre me fez querer estudar e entender sobre esse mundo de empresas familiares, de sucessão, como é que a gente pode fazer para as coisas acontecerem, né? Que a uhum, gente sabe que as estatísticas não são nada boas, né? uhum, Eu até fiquei surpresa com o dado que, assim, nós, empresas familiares, a gente representa 65% do PIB do Brasil. A gente uhum. não imagina isso, né? A gente vê todo mundo no seu cantinho ali, né? Pequeno, médio, não somos grandes corporações. As grandes é que ganham muito destaque, mas juntando todo mundo, a gente é responsável por grande parcela do PIB, E né? muito empregadora também, né? Muito Assim, a empregadora. média empresa também tem uma participação é, na empregabilidade, né, do país, né? Grande parte dos empregos, acho que é em torno de 70% dos É, empregos gerados no Brasil são vindas dessas empresas, né? Médias empresas, que em sua maioria são familiares, né? exatamente. No Brasil e no mundo, né? E a má notícia é que poucas dessas empresas sobrevivem por muitas gerações, né? Muitas não passam do primeira para a segunda, da segunda para a terceira é pior ainda, né? Perfeito. Salvo grandes casos aí que a gente tem, né? Que a gente vê no Brasil e admira, as empresas centenárias aí que a gente conhece. Mas, enfim, é uma honra para mim estar aqui. Muito feliz com esse convite e vamos lá. Obrigado. A gente traz esse tema exatamente por conta dessas estatísticas, né, Carol? A gente fala de governança corporativa, nós temos aí conversas, né, e projetos, né, em muitos clientes. E algumas vezes, quando a gente traz esse tema, ele é um tema que assusta, fala assim, não, isso é um tema para se tratar com grandes empresas, a minha empresa não é grande o suficiente para cuidar disso. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso exatamente para quebrar um pouco, né, Sim. esse mito, né, de que governança é um tema para se discutir somente em grandes corporações, porque ele trata exatamente, né, de longevidade, de sucessão, da melhoria de resultados, né? Então, você podia falar um pouquinho da história da empresa, né? Assim, talvez da história da empresa, como é que foi a evolução dessa empresa ao longo dos anos, né? E um pouco da sua trajetória também profissional antes de chegar até a empresa. Você me falou, né, aqui nos bastidores, né, você estava falando, não, eu fui para o mercado antes de atuar efetivamente na Herculano, né? Na verdade,
deixa eu falar da empresa primeiro, né? Que são duas pessoas diferentes, né? Isso, A isso. jurídica e a física. É. Mas a Herculano não nasceu por um propósito empreendedor, né? Que isso antigamente aqui no Brasil acho que nem existia, né? Nosso movimento empreendedor por propósito é muito recente. Aham. Era uma questão de sobrevivência, né? Meu avô enxergou ali uma oportunidade, E muitas vezes necessidade, né? Era o necessidade, empreendedorismo de de necessidade, né? necessidade, é. Eu vou montar uma empresa para eu me sustentar e já garantir o emprego dos meus filhos, né? Aham. É mais ou menos essa a ideia. Mas ele. Meu avô trabalhou com caminhão como empregado por um tempo, acho, se não me engano, em Volta Redonda. E aí, um dado momento da vida, depois de casado, morando no interior de Minas, não era em Juiz de Fora, era na região de Ervalha, ele viu uma oportunidade de começar a transportar café. E aí ele tinha sociedade com um amigo, depois com outro, até que ele teve o primeiro caminhão dele, que a gente tem esse caminhão até hoje lá na empresa, Ah, é? guardadinho lá. Legal. O ano dele é 1948. E aí começou essa história, né? A empresa veio evoluindo, mudou para Juiz de Fora, a família toda mudou para Juiz de Fora, até pelo contexto de oportunidade, né? Melhor emprego para os filhos, porque caminhão, para você trabalhar com caminhão, você tem que dirigir. Só que você só dirige quando você tem 18 anos, né? Até Aham. então, os filhos não tinham 18 anos, era uma época que as crianças trabalhavam, né? Os jovens mais novos trabalhavam para ajudar no sustento da família, eram outros tempos. E aí ele veio para Juiz de Fora e aqui começou a construir essa história da empresa. E aí a primeira sucessão que teve na Herculano foi até interessante, uma história que meu pai conta, que um determinado dia meu avô falou assim, ó, já vou dividir vocês aqui porque eu não quero briga, não quero confusão. Então dividiu um número certo de caminhões para cada um, dividiu o Aham. patrimônio lá entre os filhos. Só que os filhos, depois de um tempo trabalhando sozinhos, perceberam que juntos eles eram mais fortes. Eles se uniram de novo e montaram a Herculano como é. Da Aham. Herculano nasceram muitas outras empresas, né? É um grupo grande. No meio desse caminho, que é natural, aconteceram algumas cisões, né? Alguns irmãos foram se separando e tal. E hoje a empresa, sócio da Herculano propriamente dito, são dois. É o meu pai e o meu tio João. Aham. E só que os outros, né? Tem outros negócios, mas a origem dos negócios de todo mundo estava naqueles caminhões ali da Herculano. Então, a nossa grande família toda tem história vinculada Tem à empresa. história lá, né? Agora falando da Carol um pouco, eu tentei muito fugir dessa história de ir trabalhar na empresa, né? A gente tinha uma regra lá em casa que com 14 anos você ia trabalhar. Então, quando eu fiz Uhum. 14 anos, aquela época ainda podia ter carteira de trabalho. Hoje é só com É, 16, mas é, eu fui o último ano dos dos 14. 14. É. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu fiz minha carteira de trabalho e meu pai falou assim: ó, agora você vai trabalhar. Mas o estudo é prioridade. Você não vai largar a escola, nada disso, mas você precisa passar algum tempo na empresa todos os dias. Não vou te falar que você tem que ficar a tarde inteira, não vou te falar nada, mas pelo menos um tempo você tem que ir lá. Você tem que ir lá. E aí eu comecei indo 2 horas por dia, todas as tardes. Eu até falava nessa época que eu não gostava, porque os meus amigos saíam da escola, eu ia pro cinema, eu ia passear na E rua e eu você ia ia trabalhar. trabalhar. E aí depois disso eu fui vendo valor, né? Na hora que passa o tempo que a gente enxerga o que os pais fazem pela gente. E aí eu resisti muito ir para a faculdade de administração. Falei, não vou fazer administração, vou fazer outra coisa, que eu não quero trabalhar com a empresa, eu quero outra coisa. Mas o destino foi Você fez fazer administração? administração. O Uhum. destino foi mudando, mexendo alguns pauzinhos e eu fui fazer administração. Me formei aqui na UFJF. Só que eu sempre tive uma necessidade de aprender e ver o que acontecia fora da empresa, sabe? Eu Uhum. tinha essa curiosidade. Aí eu fiz um estágio na ArcelorMittal, que é uma grande indústria aqui, né? Uhum. Em Juiz Uhum. de Fora. Fiz um estágio lá uma época sem sair da empresa. Eu ficava de segunda a sexta no estágio e aos sábados eu ia para a empresa. Também, que era o meu acordo com meu pai. Para você poder fazer o estágio fora, você tem que estar aqui. Você não pode largar o Não seu pode negócio. abandonar Não a pode empresa. abandonar a empresa. Mas depois de formada, eu fui ficando um pouco angustiada, porque eu achava que eu não estava contribuindo, sabe? Achava que assim, é muito pouco que eu sei, eu não estou entendendo isso aqui, eu preciso aprender mais. E aí eu me deparei com um livro que chama O Verdadeiro Poder, que é do Aham. professor Falcone. Aham.
Até então o INDG, né? Aham. Que era a empresa dele. E aí eu falei assim, preciso aprender com esse cara. Porque eu li o livro em 3 dias e achei incrível aquela história de metas, gestão, é assim que se faz e tal. Aham. Aham. E aí entrei no site do INDG, tava tendo inscrição pro programa de trainee. Fiz Aham. inscrição pro programa de trainee, passei e Passou. fui trabalhar lá na Falcone. E aí que eu fui entender o que era gestão de negócio. Uhum. Que até Uhum. então eu via que, como é que se administrava, como é que se pagava conta, como é que se fazia frete, como é que se vendia e tal. Mas eu não entendia a gestão como um todo, né? A faculdade não tinha essa base tão forte. E aí eu aprendi ali na veia. Passou um tempo, eu voltei para a empresa e tô lá tem 10 ou 11 anos que eu voltei já. 11 anos, 2013. Teve essa experiência fora, Tive essa então. experiência fora e voltei. e- e- E isso, sim, de forma intuitiva e uma necessidade minha, né? Mas hoje, quando a gente vai estudar casos de empresa familiar, tem muito nos protocolos, né, das empresas familiares exigindo que os filhos tenham experiência fora, que isso é Exatamente, importante e tal. exatamente. Mas a gente não, eu não sabia que isso era importante, né? Nem eu, falar a gente, que nem eu, nem meu pai, nem minha mãe, a gente não sabia que isso era importante. Eu fui porque Uma por uma vontade necessidade sua, uma minha, necessidade né? sua, né? E aí, e foi muito bom, né? Me É isso. levou para outro, abriu minha cabeça para muita coisa. E hoje isso me ajuda até na forma de liderar, de lidar com as pessoas. Você viveu o outro lado da moeda, né? Você Uhum. como empregado, Uhum. né? Uhum. Como é que você sente, como é que você como funcionário, você vê aquilo que às vezes a diretoria implementa, que você não fica satisfeito com aquilo. Uhum. Então, como é Uhum. que você vai, você se coloca no lugar do outro, né? Que é importante para qualquer líder. E isso me formou muito e me fez começar a enxergar as novas possibilidades, né? E para a empresa, isso foi importante, essa sua experiência Ah, eu não tenho fora. dúvidas. Eu acho que assim, a gente não fala muito sobre isso, né? Porque cada um tem sua história. Mas de fato foi, porque eu trouxe ferramentas que a gente não teria acesso de forma tão fácil, né? Por causa dessa minha experiência fora, né? A gente teria que ter uma consultoria, algumas outras coisas que acabou que eu supri aquela necessidade ali de certa forma. Uhum. Mas. E essa estrutura familiar? Fala um pouco dessa estrutura, né? Que você falou que são É, seu pai e seu tio, né? E você, terceira geração. hoje, né? Vamos Aham. falar do cenário atual. Tem meu Aham. pai e meu tio, que são os dois diretores, e a linha de sucessão tem eu e mais 2 primos, filhos desse meu tio. Uhum. E cada um, Os três na gestão. os 3 na gestão. Fora isso, tem a minha irmã, que não trabalha na empresa, e meu Aham. tio tem uma filha também que não trabalha na empresa e que não. Ah, quer seguir outra carreira, né? Outro tipo de Aham. carreira. Nada a Aham. ver com empresas, né? E seu irmão, E a minha a irmã, sua irmã, ela mora fora de Juiz de Fora, aham. também segue outra carreira Segue que outra rede. não. Que Tem não, interesse em vir para a empresa? não, Não. a princípio A não. princípio, não. Minha irmã sempre foi mais independente, assim, Aham. sabe? Aham. Gosta de viver a vida dela. E aí, né, a gente vem com aqueles círculos, né, que a gente vê que se encontram, né? A gente tem a empresa, tem a família e tem a propriedade. Então, se a gente for olhar esse cenário que eu tenho aí, tem o pessoal que trabalha na empresa e que não é sócio, não é da família, tem o pessoal que é da família e não trabalha na empresa, tem o pessoal que é dono da empresa e não trabalha, Uhum. e tem quem é sucessor, é dono e trabalha lá. Então, né, tem Uhum. todos esses componentes aí. Esses componentes. E aí, essas relações precisam ser muito bem desenhadas para não gerar conflitos, problemas, enfim. Coisas que você vai acabar gastando energia do negócio ao invés de estar pensando nos problemas do negócio, que já são suficientes para demandar o dia a dia, né? E aí que vem a importância da A governança, né? Que governança é o vem, nosso tema aham, principal aqui, né? central, é. A gente tem algumas regras bem definidas, né? Protocolo familiar. Um exemplo nosso é que as nossas mães não podem trabalhar na empresa, Aham, aham. para não gerar conflitos, porque acaba que, né? Tem a comparação, então tem essas coisas. Os maridos dos filhos também não, maridos, esposas também não podem trabalhar lá. Então tem algumas regrinhas de ouro que aí cada família, cada empresa vai entender a sua realidade e criar esses combinados Uhum. para não virar foco de conflito lá na frente. Porque se de repente você emprega um, aí o outro não faz sentido empregar. Por que que o fulano tá e o fulano não tá? Então ninguém vai, não tem essa Aham. discussão. Essas regras foram
foram definidas, né? Foram Assim, definidas na governança. na governança. Mas você falou também do crescimento da gestão do negócio, né? Porque tem uma visão também, né? De enxergar a governança, né? Do ponto de vista de tomada de decisão, de regras, né? Como você falou, na dimensão da família, do patrimônio, né? Da gestão do negócio. Fala um pouquinho também sobre a evolução da gestão da Transherculano ao longo da história dela, né? Assim, como é que você enxerga essa evolução? Você tem um perfil, como você falou, né, de estudiosa, de curiosas, né? Sempre buscou, desde o início lá, que você chegou na empresa, né? Você queria contribuir mais e foi buscar esse conhecimento, né? E além do conhecimento, a própria experiência de fora, né? Como é que está a evolução da gestão da Herculano ao longo desse período aí? Eu acho que é uma realidade de muitas empresas familiares, né? A Uhum. gente tem a visão aí da terceira geração que vem mais com essas ferramentas de gestão na mão, e aí não só por mim, né? Meus primos também têm essa bagagem diferente. Eles Uhum. não trabalharam fora, mas eles têm o conhecimento do que acontece no mercado hoje, né? Perfeito. Uhum. E meu pai e meu tio com conhecimento do negócio que a gente não tem. Uhum. Porque eles vivem aquilo desde que eles nasceram. A gente também vive desde que nasceu, mas eles trabalhavam no negócio desde que nasceram. A realidade era outra, né? E E conhece a história como ninguém, né? conhece a história a fundo. Eram tempos em que não tinha mão de obra, né? Então, quem desmontava o caminhão era o meu tio. Aham, Quem escolhia motorista, ensinava o motorista a dirigir era o meu pai, e por aí vai. Então, aham, assim, outra coisa, uma gestão mais mão na massa, vamos dizer aham, assim. aham. E a gente tem muito essa visão de indicador, de entender as metas, de levar Projeto, de projeto, iniciativa. cultura, Aham. levar isso para as pessoas, fazer as pessoas pensarem como a gente pensa, que é diferente deles. Eles têm esse perfil centralizador. Eu Uhum. sei, eu entendo, desde que eu faço, faz o que eu estou falando para você fazer. Uhum. E a gente não, deixa a pessoa criar a solução para aquele problema para ela não ficar dependente da gente, né? Aham, aham. Então, assim, tem esse, vamos dizer, conflito de gerações, Aham. mas que tem muita conversa, sabe? A gente conversa muito. Bacana. E Aham. aí, como a gente conversa muito, a gente vai aos poucos adequando. O que eu, na visão de sucessora, tive que aprender a ter paciência. Paciência. Porque por exemplo, eu quando trabalhava como consultora, eu chegava e falava assim, ó, esse projeto deve ser feito de tal forma, assim, assim, assim. A empresa seguia, ela tinha um prazo para seguir, porque o tempo da consultoria acabava ali e eles tinham que fazer aquilo acontecer. A empresa é nossa, tem o ritmo deles e o nosso ritmo, então assim, primeiro, você tem que se relacionar bem, ganhar confiança, entender que as propostas que a gente coloca, elas vão sendo aceitas aos poucos. Elas não são aceitas de uma hora para outra. Aceita uma parte. Isso aqui não, isso aqui tudo bem, faz pequenininho. Aquilo vai dando resultado, ele vai crescendo. Então tem que ter paciência Uhum. e visão de longo prazo, né? Que eu acho que a gente tem as empresas familiares têm esse benefício, porque a empresa é nossa, a gestão é nossa. Então, às vezes você vai para fora, uma empresa grande, né? Tem os executivos, eles têm que dar resultado naquele trimestre, senão ele é demitido. E aí isso pode atrapalhar um pouco a visão de longo prazo. Eles Uhum. criam resultados, criam processos que dão resultado aqui, mas que não se sustentam. Então acho que essa visão de sustentabilidade de longo prazo é mais confortável para a gente. Mas Uhum. ao mesmo tempo as coisas demoram mais para acontecer. Então a gente tem que Tem o ter esse exercício ritmo, de paciência. tem a cultura da empresa, né? Tem É. os valores, tem o jeito de ser O da jeito empresa, de né? ser da empresa. Na verdade. E a empresa vai crescendo, a família vai crescendo. A gente sabe que as famílias crescem numa proporção maior, né? Na maioria das vezes, do que o negócio, não necessariamente nos executivos que atuam ali, mas Sim, é o que você falou, tem a irmã que não trabalha, tem o é. primo, a prima que, é prima ou primo, não sei. Prima, é. Prima também, né? Que quer seguir uma outra carreira. Então, uma empresa que nasce, né, com um fundador, depois vem os outros sócios, ficam dois irmãos, mas agora já são cinco, 5. É, né? E todos fazem parte do negócio, de uma forma ou de outra, sim. como executivos, Como como acionistas, acionistas, como herdeiros, todos são herdeiros, é, né? E aí a gente sempre enxerga a questão da cultura organizacional como algo relevante sim. para o sucesso do negócio. A transportadora Herculano não tem dúvida de que é uma empresa de sucesso, né? Como é que você vê essa questão da cultura em tudo isso? Porque
como você falou, né? Quando a gente fala de governança, a gente está sempre olhando para essas três dimensões aí, né? Família, patrimônio, negócio. Família, patrimônio, negócio. A academia, né? Os professores lá da fundação falam muito isso, né? Que é necessário cuidar das três perspectivas, né? E não de uma em detrimento da outra, que todas três são fundamentais e todas três têm impacto direto na Sim. longevidade e perenidade. Eu Sim. acho que o que todo mundo quer, eu acho que Preservar o legado. preservar o legado, teu pai, né, teu tio, vocês mesmos, é que ela saia das estatísticas. Na verdade, já saiu das estatísticas, né, que está na terceira geração, já está muito fora aí da estatística. Como é que você vê essa questão da cultura? Como é que foi isso? O quanto isso é valorizado, né? Eu acho que a cultura, assim, né, ela é muito... Acho que é o grande tema de discussão nas empresas hoje em dia, né? Uhum. Porque tem aquela fase, acho que é do Peter Drucker, que fala que a cultura come a estratégia no No café café da da manhã. manhã, exatamente. E é isso, às vezes, por isso que eu te falo do exercício de paciência, porque Aham. muitos dos funcionários que estão lá, eles estão lá há mais tempo do que eu tenho de vida. São Aham. funcionários antigos. Então, Aham. eles têm também a cultura do meu pai e do meu tio, Isso. que tem uma forma de gestão diferente do que a que a gente aprendeu hoje, né? Que a gente faz hoje. Mas é o que eles fizeram a vida inteira e deu certo. Então, assim, a gente tem o conflito de gerações, ele não acontece só dentro da família, ele acontece na empresa Na como um empresa todo. como um todo. E aí a gente está vendo assim a construção de uma nova cultura, que é justamente essa transição, está acontecendo uma transição de cultura também. Ah, E legal. afinar isso, eu acho que é o nosso grande desafio hoje, porque como eu te falei, tem gente que está lá há 40 anos, e eu tenho gente que está lá há 2, eu tenho funcionário que tem 70 anos de idade, e eu tenho funcionário que tem 20. E aí são gerações diferentes, né? A gente já sabe, hoje a gente ouve muito sobre os estudos das gerações, elas funcionam diferente, elas pensam diferente, elas têm valores diferentes. Uhum. Então acaba que a empresa tem que ir se adequando a isso. Mas pontos importantes da cultura que eu acho que nunca podem sair de cena, mesmo que com a evolução das coisas, é o porquê daquilo ali. Por que aquela empresa existiu, onde ela começou, como que ela começou, que luta que ela teve para chegar ali. Uhum. A gente tem muito essa preservação do nome do meu avô, que dá nome à empresa. Semana passada mesmo teve essa semana interna de previsão de acidente de trabalho, que é a CIPAT, e no encerramento da CIPAT a gente passou um vídeo contando um pouco da história do meu avô, para as pessoas se conectarem com aquele senhor lá que na década de 40 criou aquilo e a razão de todos nós estarmos lá, né? Se não fosse ele, a gente não estaria lá. Então, a gente tem muito isso, esse valor, Vocês cuidam família, disso? trabalho, a gente Aham. cuida muito disso, a Isso- história, muito Você- valor à história, né? Dá valor à cultura, dá valor aos valores Aos valores, à história. da empresa, né? A gente fala dos Hs, né, Herculano. Então, um dos Hs fortes nosso, é a história. Porque a nossa história é legal, é bonito. Saiu do nada e hoje tem, né, todos nós temos uma vida muito confortável, muito boa, temos uma empresa, né, Próspera, né? próspera, que sustenta uma família imensa, enfim. E Quantas pessoas hoje então, no ecossistema aí da Herculano? sim, deixando claro, né, que houveram cisões, não somos uma empresa só mais, mas somos uma família. A minha avó fez 100 anos há 2 meses. Minha avó é viva ainda. Que legal. E aí a gente fez uma festa só com a família. Éramos 80 pessoas, mais ou menos. Só a família. Em primeiro grau. Só a família já é... Entre vó, né, os filhos, netos e bisnetos. Que legal. Mas assim, na empresa, quantas pessoas hoje? Funcionários? Funcionários, Somos 330. Aham. E aí temos alguns desafios, né? Tô falando de uma empresa de transporte, então, que trabalha a longas distâncias. Então, assim, eu tenho que fazer com que o que a gente conversa sobre cultura aqui em Juiz de Fora chegue no cara que tá lá na Bahia, carregando o caminhão. Essa é a minha curiosidade, né? Assim, como é que, igual você falou, né? Passamos o vídeo lá da história, né, uma prática para comunicar, para sensibilizar e passar os valores, né? Quais são as práticas, né, que vocês têm dentro da empresa para cuidar dessa questão da cultura? A gente tem muita conversa, sabe? A gente conversa muito olho no olho, assim.
Entre vocês? Entre a gente e entre com os funcionários. Com os funcionários, é isso. E aí tem o desafio da distância que você Sim, falou. mas eles vêm, né? De tempos em tempos eles vêm. Tem que fazer manutenção no veículo, então eles estão rodando, mas eles vêm aqui. Aham. Mas sempre que eles vêm, a gente conversa. O meu pai tem essa cultura de sentar e bater papo com os motoristas mesmo. Como é que tá na estrada? O que tá acontecendo? O que tá pegando? Você tá feliz? Você tá gostando disso? Não tá? Ah, é? Do jeitinho dele, ele vai conversando, aí ele pega ali as insatisfações, o que precisa melhorar, o que precisa resolver, onde que tá pegando. Dali ele entende o que a concorrência está fazendo também, porque acaba que eles vão contando, o fulano de tal que trabalha em tal empresa está acontecendo isso. Aí a gente começa a se atentar para as outras coisas. Então, assim, é uma empresa em que a gente conversa muito, sabe? Muito interessante isso, né? O diálogo, a conversa, o olho no olho. Não somos de grandes eventos, né? De grandes feitos, não somos disso, mas somos de muito papo, assim, muita conversa. Isso é legítimo, né? Porque é o valor na prática que a gente fala, né? Porque não basta estar lá na parede, definir, construir o manual, enfim, fazer o grande evento, porque a vida da empresa acontece no dia a dia, né? Assim, da Herculano acontece na estrada, né? Assim, o motorista ali na outra empresa é diante do cliente, então é muito legal essa simplicidade. Eu acho que, mais uma vez, né, assim, chama a atenção da gente a importância da simplicidade e às vezes a gente vê alguns nomes bonitos, né, na administração, própria governança corporativa. Eu lembro de um parceiro nosso da Fundação Dom Cabral, que foi num evento nosso de governança ano passado, né? Nós temos alguns programas abertos aqui em Juiz de Fora. Ano passado nós fizemos uma turma de governança corporativa e esse ano vamos fazer outra. E ele foi numa masterclass do professor, né, o professor Dalton, que é um especialista da Fundação no tema. E depois de ouvir, né, o Dalton falando sobre governança, que é um pouco do que a gente está falando aqui também, ele falou assim, talvez eu acho que é isso aí que eu precise, né, tratar na minha empresa, no âmbito dos sócios, né, ele também está com a terceira geração chegando, né, dentro da empresa, e eu acho que a governança traz essas ferramentas, né? Mas não necessariamente a gente precisa de eventos sofisticados. Então, isso que você falou, né? O contato do seu pai, né? No campo, né? Lá na linha de frente, né? O diálogo, né? Tá me chamando a atenção muito essa questão da conversa, do diálogo, né? Que é a maneira mais simples de se comunicar, né? E legítima, né? Porque não estou lendo um manual que alguém escreveu, né? Ele está falando para mim aqui, né? E eu estou ouvindo e absorvendo isso na atitude, né? E é engraçado que a gente tem, por a gente ter essa cultura informal, vamos dizer, da conversa informal, que chega às conclusões, às vezes a gente tem dificuldade de colocar isso num papel. Então, às vezes, tem um monte de coisa bacana que a gente faz que não aparece por causa disso. Fica muito ali naquele papo e não está aparecendo em lugar nenhum. Aí, esse ano, a gente criou a gente fez o movimento inverso, né? A gente vê muito esses relatórios de ESG, o pessoal escreve um monte de coisa bonita lá e nada faz. Esse ano a gente fez o nosso primeiro relatório para divulgar para os clientes e tal, mas a gente pegou tudo que a gente faz. Vamos ver o que a gente faz. Vamos pegar as ODS da ONU, o que a gente tem feito. E aí a gente fez o movimento inverso. Tudo que estava feito, a gente foi colocando lá. Aí na hora que a gente viu, a gente tinha Vocês já são ESG há muito mais tempo, né? Liderança feminina, a gente tem a maioria dos nossos líderes são mulheres. A gente tem uma estação de tratamento de efluentes dentro da empresa, que é para tratar os efluentes das lavagens dos tanques que acontece lá, que a gente trabalha com produto químico, né? Então, precisa descontaminar os tanques. A gente já tem a ETE lá dentro. Enfim, várias outras coisas que a gente faz, que a gente tá no dia a dia ali, a gente às vezes nem valoriza. A gente fica olhando muito porque a gente tem que melhorar, né? Que tem muita coisa que a gente precisa melhorar, óbvio. E aí a gente às vezes fica assim, nossa, estamos muito atrasado. E na hora que a gente para fazer uma reflexão, peraí, mas olha só, a gente tem isso aqui de bom, vamos... E eu acho que nas empresas familiares, acredito que isso deva acontecer muito, por causa desse caráter de informalidade mesmo, né? A gente faz para depois... né? Sim. E aí acho que é bom que valoriza, né? Valoriza. E essa formalização também é importante, né? Mais uma vez, né? Falando de sucessão, né? Falando de governança. E a governança trata, né, de aspectos da gestão interna, como nós estamos falando, mas também com relação ao mercado, né? Igual você falou, meu pai também aproveita para entender o que está sendo feito, o que o concorrente está fazendo, né?
E a governança é isso, né? É formalizar aqueles acordos que a gente tem internamente ali, né? Parte da governança, né? Aham, Pegar aqueles acordos que a gente tem internamente ali, que a gente sabe, mas colocar ele no papel para garantir que para os próximas gerações eles sejam cumpridos. exatamente. Porque hoje, quando a gente está lidando com poucas pessoas, né? É fácil. Mas na hora que a coisa vai crescendo, os desafios vão aumentando. Né? E aí a gente começa a enxergar a perenidade, a longevidade, né, através da governança. E eu falo também, porque assim, tanto no aspecto interno da empresa, né, na sobrevivência dela, mas também na comunicação com o mercado. Sim. Porque um relatório desse, né, de uma média empresa, ele comunica ao mercado também, e o mercado pode acessá-lo de alguma forma e entender quais são as práticas daquela empresa. Né? E isso gera valor, né? Já que você falou de ESG, né? Do meio ambiente, social, governança. Né? A governança é um dos três pilares. Dos três pilares aí do ESG, né? E ela formaliza então, né? E começa a tratar disso, né? Muito bacana. E é engraçado que quando a gente teve essa ideia, eu sentei com a minha prima, e aí, não, vamos fazer esse relatório, vamos colocar isso no papel, tal. Meu pai, bobeira, gente, pra quê? Isso aqui. Aí a gente teve há pouco tempo atrás a auditoria da ISO, né? Que a gente tem o sistema Vocês ISO são funcionando, nós estamos certificados? certificados. Aí o auditor falou assim: vocês não têm um relatório, né, de SD e tal? Cobrou isso. Aí ele, temos! Aí eu brinquei com ele, falei, não precisava. agora você entendeu, né? Que legal. Muito, muito bacana. Você hoje está como executiva. Sim. E conselheira, porque eu vi lá no seu LinkedIn, né? Conselheira executiva, conselheira da própria Herculano ou de outras empresas? Não, o meu conselheira tá lá por causa eu fiz um curso de conselho. Ah, tá. Porque, de novo, né? A mesma história do vontade de aprender. A gente começou a evoluir, comecei a entender a importância da governança e que agora na transição de geração cada vez mais vai ser necessário um conselho, a gente precisa de alguém para mediar, né, os conflitos que podem vir a surgir. Comecei a pesquisar sobre isso e aí acabei me deparando com um curso de conselho, de conselheiro consultivo. Aí fui fazer esse curso de conselheiro consultivo, de conselho consultivo. E aí acabei me envolvendo muito nesse ecossistema, sabe? De conselhos. E hoje faço parte de uma comissão que estuda empresas familiares. Então, assim, o objetivo dessa comissão é desenvolver pesquisa, ferramentas mesmo de aprendizado para que essas empresas possam achar isso, pegar isso de forma fácil. Acessar e até as isso, outras, né? as instituições educacionais também, de quem vive isso na prática, levar isso de forma mais... Sai um pouco isso da academia, né? Ficar mais perto de quem realmente usa esse... Da realidade. Da né? realidade, E olhando para o mercado, olhando para essas empresas, dentro desse ecossistema, né? De médias empresas, como é que você se vê e vê o seu negócio do ponto de vista dos desafios, né? Quais são os principais desafios aí para você na governança e na associação? Antes da gente no início do nosso papo, você falou que muitas empresas acham que as estruturas de governança são caras, né? Que é impossível, que isso é coisa para empresa grande e tal. E aí, aproveitando esse gancho para falar que hoje existe um movimento, né, muito grande, até esses próprios cursos de conselho consultivo, de formar conselheiros mesmo para atuar com foco nessas médias e pequenas empresas, né? Isso é muito importante, porque desmistifica aquele negócio de que conselho é só para as SAs de capital aberto e tal. Isso. Não cabe às limitadas. E isso acho que traz uma nova perspectiva, uma nova realidade para as empresas familiares, né? Que é o nosso tema aqui, né? Meu tema de paixão, né? As empresas familiares. Porque você tendo acesso a essas ferramentas de forma mais assim, de perto, você consegue vencer alguns desafios, né? Porque muitas vezes implementar um conselho. Claro que é importante a família estar presente no conselho, né? São sócios dali, tem que estar.
Mas uma visão externa muda tudo, né? Muda aquele olhar viciado que a gente tem ali. A gente já tem um olhar viciado para as nossas relações, para os nossos processos, para a nossa gestão. Então, ter alguém com outra visão, com uma visão estratégica, às vezes nem entende, no meu caso, nem entende de transporte, mas entende do mercado, entende Relações de vendas, de relações humanas, de qualquer outra coisa, é. vem com aquela visão ali que E traz uma nova perspectiva e pode levar a empresa a outro patamar. Lá na empresa a gente ainda não tem esse conselho formalizado, mas é uma coisa que assim, está no radar. Tá no né? radar. Porque tem né? os. Como eu falei, tem o tempo, né? Tem o tempo e tem o diálogo, né? Como você falou, como tem muita conversa, É, né? É um caminho muito próspero aí para implantar, né? E eu acho muito importante, porque é isso, te dá outra visão, te dá outra. E você pode levar o negócio a um patamar que você mesmo às vezes nem imagina. Mas que alguém que está olhando de fora enxerga outra possibilidade para você e esse é um negócio E pergunta por que não, né? Por que não, né? Porque... Ou como eu não tinha pensado nisso antes. Né? Exatamente. O como a gente vê, mas assim, por que não, né? O sonho pode aí... ser muito maior às vezes do que a gente está enxergando. Né? Aí você fala de desafios, a gente tem que vencer algumas resistências, né? Que eu acho que é o grande desafio de qualquer empresa, aí não é só familiar, né? Que às vezes a gente tem alguns preconceitos enraizados, né? O conselho vai vir aqui mandar em mim. Não, o conselho não toma decisão. Né? O conselho consultivo, né? O conselho de administração formal é outra coisa, mas esse, né, que a gente tá dando foco aqui, tá ali para te ajudar, para te orientar, para enxergar uma outra possibilidade. Se você não quiser, não fizer sentido para você, tudo bem, tá tudo certo, né? Então a gente tem que vencer essas barreiras de achar que tá entregando a empresa na mão de outro, a decisão da empresa na mão de outro. E se abrir cada vez mais para... E tem muita gente qualificada no mercado, né? Cada vez mais. O mercado brasileiro está evoluindo e com isso as pessoas que trabalham no mercado estão evoluindo. E aí... Você falou que hoje não tem nenhum conselheiro externo não. dentro da organização. Tá. Não, mas esse é o meu sonho do momento. Não deixa de ser um desafio, né, que você tem aí. O tema governança, como é que... Em que momento você começou a falar disso dentro da empresa? Isso é enraizado também na cultura. É aquelas coisas, né, que eu falei aqui, como tudo na empresa. A gente não dava o nome governança, mas a gente tem um acordo de sócios e um protocolo familiar há muitos anos. Tá. Então já fazia governança sem saber que fazia. Que eu citei aqui para você. A gente já tinha essas estruturas. O meu pai conta uma história, eu não lembro quem com quem, que um acordo de sócios da Michelin, da França, chegou na mão de alguém que conhecia o meu tio, que era sócio do meu pai na época. Eles pegaram aquele acordo e falaram assim, olha que legal, vamos colocar isso aqui para funcionar. E aí pegaram algumas coisas que faziam sentido daquele acordo ali e colocaram no papel e falaram assim, vamos seguir com essas regras aqui para frente, né? Essa questão das esposas, dos maridos e outras coisas foram colocando lá. E essas regras estão valendo desde, e aí eu tô falando de 30 anos atrás, entendeu? Que legal. Só que não tinha o nome governança, não tem o conselho formado, não tem isso, mas as coisas acontecem. A história da governança a gente sabe que em média as empresas vem no último século, né? Assim, vem sendo tratado, porque na década de 80 e 90 estava reservado às grandes organizações. E isso está chegando nas médias empresas, é um tema de fato muito novo, né? Mas a gente vê que o próprio exemplo aí, né, que você deu então da Herculano, né, foi feito 30 anos atrás, né, sem saber que era governança, mas o instrumento, né, que é um dos instrumentos, o acordo de sócio é um dos instrumentos da governança. Foi construído, né, até de maneira, de certa forma, informal, né, sem uma formação, sem uma capacitação, mas de fato ele é um guia, né? Sim. É uma ferramenta e garante a sustentabilidade do negócio. E hoje a gente vê que é fundamental, né? Porque sem esse acordo, não adianta você ter um conselho, você ter as outras estruturas de governança, né? A governança garante vários aspectos importantes, mas se você não tem aquilo no papel escrito e com um instrumento que faça com que aquilo seja cumprido, não adianta você ter as outras ferramentas, né? Então o básico está pronto há muito tempo.
Aham. E é engraçado que eu lembro que quando eu fui procurar, eu falei assim, a gente não tem nada de governança, porque, né, a gente, de novo, a gente não valoriza o que tem O em que casa. tem, né? Aí quando eu comecei a estudar, eu falei, não é que a gente tem, as coisas estão melhores do que eu imaginava, e por aí vai. Aham. Aham. E você você olhando aí para todas as partes, né? Que quando a gente fala de governança também, existem várias partes envolvidas. A família, os executivos, os funcionários, fornecedores, clientes, alguma Comunidade? comunidade, governo, né? Porque a gente está falando de sustentabilidade, perenidade do negócio, né? Então, igual você falou, tem mais de 300 famílias, né, envolvidas e a sustentação do negócio interessa a todas essas partes, né? Partes Uhum. interessadas aí. De alguma forma você acha que essa estrutura de governança impacta? Eles enxergam isso? Você, em algum momento, viu valor nisso para essas partes? Como eu te falei, é tudo muito informal, né? Que a gente está construindo uma formalidade para isso agora. Mas, por exemplo, a gente está localizado em Juiz de Fora, num bairro que cresceu em volta da empresa. Então, hoje, se você for olhar comércio no entorno ali Uhum, da empresa, funciona pelos funcionários da empresa. E é uhum, bacana que você anda nas ruas do bairro, ou você conversa com alguém do bairro, todo mundo tem alguma relação, ou um tio, ou um primo, ou alguém que trabalhou ali. Porque uma das políticas que a gente tem há muito tempo é contratar pessoas da comunidade. uhum, uhum, E isso também a gente sempre fez, porque, mais perto para chegar, e acaba que a gente desenvolveu a comunidade no entorno. Então, uhum, assim, tem essas relações com todos os stakeholders, né? O nome uhum. bonito É, deles. partes interessadas, As partes stakeholders, interessadas. né? A gente tem essa relação com todos, assim, com os fornecedores. Todos os fornecedores são muito antigos, né? É uma empresa tradicional e antiga que tem relações muito longas, né? Então, os próprios clientes, a gente tem cliente que é cliente há 30, 40 anos, desde o Aham, início da aham, empresa. aham. Então, assim, a gente tem todas essas relações muito bem cuidadas E e definidas, né? Porque tem definidas. um acordo lá, né? Você falou que tem Sim, pessoas da família que não que não participam do participam do negócio, negócio. mas tem a tranquilidade, né, de saber que tem, né, um acordo, né, que tem uma... e como é que você vê a evolução disso tudo, né? Você fez o curso de formação de conselheiras? Fiz. Aham. Formação de conselheiro. Você fez aonde? Eu fiz na Board Academy, Ah, tá. não foi na Tá. fundação. Aham, não foi na fundação. Pois é, a fundação tem Fundação, IBGC, né? Tem Sim, vários, sim. vários programas E de... a própria Board Academy tem muito link com a fundação, né? Tem muita Aham, gente da fundação lá. aham, Eles aham, eles estão fazendo um trabalho incrível mesmo de criar esse mercado de conselheiros, né? aham, Disponibilizar esses conselheiros com foco nessas pequenas e médias empresas. aham, aham. Mas me faz a pergunta de novo que eu me perdi. Não, existem aí, né, as formações, né, de conselho. Você perguntei se você tinha feito, né, o Aham. curso de conselheiro e como é que você vê a evolução da governança é, na Herculano, né, Não é Herculano? para os próximos anos, né? Vocês têm filhos, né? Então. Né? São sucessores aí, né? A gente precisa agora, assim, né? A gente está na fase de transitar de uma geração para outra. Eu acho que o primeiro desafio é esse. E o próximo desafio é entender como é que as próximas gerações vão fazer parte disso. Se é que eles vão querer fazer parte disso. Mas eles Aham. farão, de qualquer forma, né? A É. questão é o como, né? E uma coisa que eu tenho entendido muito depois que eu comecei a estudar mais sobre governança, sucessão, é que o legado de uma empresa não necessariamente a gestão precisa estar com a família. A família pode ser proprietária, pode ser acionista, pode permanecer a cultura e o legado lá, mas tem inúmeras formas de continuar a gestão, de dar continuidade a isso, né? A gente tem cada vez mais, de novo, profissionais competentes no mercado, Uhum. muita gente disposta a trabalhar em pequena e média empresa, porque antes o sonho dourado de todo mundo era trabalhar nas grandes, né? E É. hoje há uma valorização das médias, né, das Sim, pequenas, sim, né? sim, sim. Por vários E por aspectos, né? vários aspectos. Aham. E aí, acho que é uma oportunidade, é o caminho que vem a seguir, né? Mesmo com as crianças pequenas, no meu caso, né? A, a gente já ter ferramentas para que quando eles tomarem a decisão de que caminho seguir, eles saberem
como trilhar esse caminho, se eles quiserem ir para a empresa, é importante já ter a gente ir definindo isso aos poucos, né? Eu acho que isso chama atenção, né, para a gente, assim, que governança é uma jornada, né? Jornada. Que pode começar simples, né, que pode começar normalmente, né, começa com um acordo, né, de sócios, no caso da limitada, definindo regras básicas, tem uma lista gigantesca de regras, mas elas podem ir sendo definidas ao longo, né, de uma jornada. Depois vem essa questão da estrutura da governança, né, de uma estrutura mais robusta. Então a empresa não, é igual você falou, né, a empresa não tem ainda o conselho de administração, tem um conselho consultivo talvez não tão formalizado, mas ela já exerce e já utiliza da ferramenta, né? Sim. E aí isso tudo vai sendo estruturado, né? Eu vi uma frase hoje, acho que foi hoje de manhã. Quem nasce grande é baleia. Aham. Então, eu acho que todas essas... A maioria das empresas começam, né? Assim, pequeno, né? Começa É pequeno. Então, qualquer coisa que você vai implementar na empresa tem que começar pequeno, né? Tem que começar, vamos ver, testando, dá certo aqui, não dá, a gente tem que fazer, nosso jeito é esse. Eu acho que não tem certo, não tem errado, tem aquilo que faz sentido para a cultura, para o legado, para os acionistas, para as pessoas que estão envolvidas naquela empresa, né? E você falou aí me remeteu aqui, né, a questão da empresa familiar, né? Algumas vezes a gente ouve falar assim, não, a empresa familiar não é, a gente precisa profissionalizar o negócio, né? Como se empresa familiar não fosse profissional, né? E algumas estatísticas, né, que a gente conhece é que empresas familiares que têm uma gestão, né, e uma governança estruturada, elas normalmente têm um desempenho, uma performance melhor, né, do que empresas não familiares, né, ou que não têm a sua gestão e a sua governança estruturada. O que você acha disso? É possível, né, ser familiar e ser profissional ao mesmo tempo? Eu acho que a partir do momento que você presta serviço para alguém, que você tem um negócio, aquele negócio é profissional, né? Você falar que, né, profissionalizar a gestão, a gente, assim, a gente entende o que quer dizer com isso, mas, né, eu acho que assim, precisa estudar sempre, né? Precisa buscar conhecimento. A forma de gerir muda, as ferramentas mudam, cada hora tem um nome diferente, cada hora tem uma coisinha que muda. A gente precisa estar atento a isso, entender essas ferramentas de gestão que estão aí, e aí você profissionaliza a gestão aplicando essas ferramentas. Se vai ser o dono, se vai ser um executivo contratado, se vai ser o filho, se vai ser outra pessoa, eu acho que é a parte menos importante. O importante é entender que precisa estar atento a essas ferramentas e aplicá-las, né? Então, ferramentas de governança, ferramentas de gestão, porque a governança é diferente da gestão, né? Muitos confundem isso, né? Isso. Igual, o que é um conselheiro e um consultor? O consultor, ele tá lá no seu dia a dia para colocar a mão na massa, fazer aquela coisa acontecer. O conselheiro tá lá para te dar um conselho, te dar uma recomendação. Acho que você deve seguir por esse caminho. Mas ele não tá lá para fazer a coisa acontecer. Quem faz acontecer são os gestores, né? Até nessa virada aí de executivo para conselheiro, é uma dificuldade que muitos conselheiros enfrentam, né? De entender que ele tá ali para orientar, mas que nem sempre aquilo... Ele precisa entregar para alguém fazer. Para alguém né? fazer. Né? E às vezes, porque é muito comum, né? Essa trajetória, né? do fundador, do executivo, né? Que vai evoluindo na carreira, evoluindo dentro do negócio, conhece muito o negócio, busca capacitação, como você está falando, né? E naturalmente você, não, agora eu vou, né, ocupar uma posição de conselheiro. Isso. Mas ele na posição de conselheiro, ele às vezes enxerga o futuro, enxerga a estratégia, né? Tem um executivo para executar, mas ele não tem muita paciência, né? Ele fala assim, não, eu sei como é que faz, né? E quer ir lá fazer, né? E aí precisa desse aprendizado, né? Igual você falou, do papel, né? O papel distinto, né? Ontem mesmo estava lendo um artigo que me chamou muito a atenção, né? Assim, que a figura, né, de um ovo, né? E que a governança é mais ou menos a casca do ovo. A gema é a estratégia e a governança é a casca do ovo, né? E alguns definem a governança, alguns autores definem a governança como o guardião da estratégia. Isso aí. Que cuida da estratégia do negócio, né? Que quando o negócio é pequeno, né, e está na mão de um fundador, como ele começou,
existe estratégia, evidentemente, sempre existiu, senão o negócio não teria crescido, né? Ele consegue dar conta, né, da estratégia, da execução, né, dar conta de tudo, né, quando o negócio é pequeno, mas quando o negócio é maior, né, exige essa tal profissionalização, né, que a gente está falando, de trazer práticas, processos, e pessoas que ocupam esses papéis, Sim. né, assim, do papel do conselho, o papel do executivo, né, o papel da governança e o papel da gestão, né? O que você falou do guardião é muito importante, né? Porque a gente vê esses casos aí menos empresas familiares, mais as grandes empresas, né? Do curto prazo, né? Que o executivo ele tem que entregar aquilo e aí muitas vezes para ele entregar um resultado ele descola um pouco da estratégia que está definida lá no conselho, a estratégia de longo prazo. Ele quer dar um resultado aqui, ele descola daquilo lá. O papel do conselho é chamar, tudo bem, você está entregando, mas olha aqui, você está se perdendo disso aqui. Então olha para cá. Você falou que tem que cuidar das pessoas, mas isso que você está fazendo, você não está cuidando das pessoas. Isso. Né? Isso que você está fazendo não está garantindo resultado para o longo prazo. Então esse é o verdadeiro papel do conselho, papel né? do São conselho. perspectivas diferentes, né? Assim, como se estivesse em posições diferentes, consegue enxergar, né? Assim, quem tá viajando de helicóptero enxerga uma coisa, quem está de carro, né? Tá enxergando a estrada, né? E quem está de helicóptero enxerga com amplitude maior, né? E acho que por muito tempo também os conselhos de administração, né? Que era o que existia até então, né? Os consultivos estão entrando agora no mercado, né? Eles olhavam muito o resultado passado, né? Era muito assim, bateu a meta, não bateu, deu certo, não deu, aquela ação deu, não deu. Eu acho que hoje em dia, a gente precisa enxergar o conselho como um carro, né? Tem o para-brisa, que é imenso, e o retrovisor, que é pequenininho. Você tem que olhar para o passado para entender o que aconteceu, o que fez de bom, o que fez de ruim, ok, mas tem que olhar mais para frente do que para o passado. Não importa mais para onde você vai chegar do que o carro que está atrás, né? Não vamos andar de ré, né? Não vamos andar de ré, não. Pois é. Isso que você está falando faz uma conexão para mim com a inovação. Tema também que todo mundo fala, inovação, a empresa tem que ser inovadora, novas tecnologias, agora, né, inteligência artificial, né? A gente, aonde olha, enxerga inteligência artificial. Como é que é esse tema dentro, né, da sua experiência profissional, ou mesmo dentro da Herculano, estou falando de inovação, né? Como é que você está enxergando isso? E se você enxerga alguma conexão entre inovação, mais uma vez, né, já que o tema aqui hoje é governança corporativa, o que isso tem a ver com governança, né? Se não é que você já respondeu aí, né, com a questão do carro, né? Mas é isso, a governança, ela precisa, um dos temas que a governança precisa garantir, né, que os conselhos precisam garantir, é que haja iniciativas de inovação. Até porque senão a empresa vai acabar, né? Né, assim, tem até uma frase que eu vi outro dia também, que é assim, o seu negócio daqui a 10 anos, ele faz parte da história ou ele vai fazer parte do museu? Onde você tá posicionado, pra você ficar de olho nisso, né? E a inovação acaba que, assim, a transportadora, ela tem uma característica que é pro bem e pro mal. Mas o que acontece? Eu falo muito isso quando eu vou conversar com algum fornecedor ou até com um cliente. Nós somos a metade de um sanduíche. Geralmente, quando você vai tratar com qualquer empresa, aquela empresa ou ela é grande e ela tem clientes pequenos, ou ela é pequena. Não, peraí. Atende clientes grandes? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ou ela é maior que os clientes, ou ela é maior que os fornecedores. Ou ela tem poder de barganha com os clientes, ou ela tem poder de barganha com os fornecedores. Vou dar um exemplo, o supermercado. O supermercado pequeno, ele não vai ter poder de barganha com o fornecedor, mas os clientes são menores que ele, então ele adequa o preço ali para resolver o problema que ele tem com o fornecedor. A transportadora, ela tem os clientes muito maiores que elas, que são multinacionais, e os fornecedores também. Porque eu vou comprar caminhão, pneu, diesel, de grandes players, né? Então, assim, a gente fica no meio do sanduíche ali, espremido dos dois lados. Isso é ruim para a margem. É difícil você negociar preço, não tem margem. Muito poder de barganha em nenhum dos dois lados. Você tem que ter eficiência. Só que aí, o lado positivo, você precisa ter eficiência operacional. Para você ter eficiência operacional, você tem que ficar de olho em tudo que dá para melhorar qualquer processo. E aí também, o fato de você estar trabalhando no meio dos grandes,
você está sempre sabendo o que eles estão fazendo. E acaba que as iniciativas dele de melhorar processo, eles exigem de você. Então você também vai caminhando naquela esteira da inovação ali junto com eles, né? Aham. A aplicação de... Aprende muito com eles. Aprende com eles e Aham. até usa. Eles obrigam você a utilizar certas ferramentas que talvez você demoraria para adotar e eles pedem para você usar, né? Aham, aham. Então, por exemplo, antigamente, na época do meu avô, no início da gestão do meu pai e dos meus tios, eles não sabiam onde o caminhão estava, né? Hoje eu vejo se o motorista está com sono, aqui. Não sei só onde ele está, mas eu vejo se ele está cochilando, se ele está distraído, se ele está no celular. Então, assim, são todas ferramentas de segurança, mas que ajudam na nossa eficiência operacional também. Aham, E aham. por aí vai. E aí a gente Você tá falando de... considera a Herculano uma empresa inovadora? Sim, acho que Uhum, sempre foi, assim, uhum. sempre foi uma empresa que olhava muito para frente, sabe? Vocês já têm, né, uma solução, um serviço especializado, né? Sim, Assim, transporte de produtos especiais, né? Não sei é. se é o termo é esse É, exatamente. produtos... Na verdade, a gente transporta produtos químicos, né? Químicos, aham, E o nível de exigência do nosso mercado é imenso, né? aham, Porque aham, bom, a gente trabalha para a indústria alimentícia que eu tenho que ter contaminação zero. Então, eu preciso aham, garantir que aquilo ali aham, vai chegar bem para fazer um alimento que a gente vai ingerir, né? Aqui. aham, E, além disso, a questão ambiental sempre foi muito forte para a gente, né? As pessoas falam muito de meio ambiente hoje. Eu escuto falar de meio ambiente desde que eu nasci. Porque sempre teve, uhum, se tinha um uhum, acidente, tinha uma questão ambiental, um dano ambiental muito grave. Então, sempre foi um cuidado que a empresa teve. aham, Então, de novo, a gente sempre teve esses pilares fortes, né? Inovação, sustentabilidade, meio ambiente, a qualidade do serviço, mas isso nunca não era. Não fica bonitinho, né? Não tá aham, lapidado numa roupa aham, bonita e tal. aham, aham. Legal. Tem um desafio que a gente observa muito nas médias empresas, que é a questão da definição de papéis. Aham. Como você falou, a empresa, na maioria das vezes, o negócio nasce pequeno, com um dono, um sócio, dois sócios, e ele cuida de tudo, ele vai trazendo pessoas para dentro da organização, e mais como ajudantes, né? Assim, faz isso para mim, faz isso, né? E não são organizações que nascem, às vezes, com uma estrutura, um organograma, arquitetura organizacional, enfim, todas essas ferramentas de gestão. E a gente fala que a governança também ajuda bastante, né, na definição e clareza de papéis, Uhum. né? Mais uma vez, né, de todas as partes interessadas. Então, você como executiva, qual que é o seu papel dentro da organização e da família? O familiar que não é executivo, Uhum. ele passa a compreender melhor, né? Isso aconteceu na Herculano? A governança ajudou nisso? Como é que você vê essa questão da definição de papéis associada à governança? Isso aconteceu ah, é, por causa da governança, desde muito tempo. É, eu lembro que um dos desafios, quando a gente chegou na empresa, a gente, que eu falo, a nova geração, né, os meus primos, era unir a empresa, porque o meu pai e meus tios, eles tinham um papel deles tão bem definidos que eram como se tivesse três empresas, entendeu? Então, assim, às vezes uma decisão que o meu pai tomava aqui, que impactava no processo do meu tio aqui, não, ele tomou, não vou mexer. Existia um Então, respeito. existia um respeito e sempre existiu esse negócio muito bem. Isso, tais pessoas trabalham para o fulano, tais pessoas trabalham para o fulano, e assim era. Então, a gente já teve isso desde a origem, aí eu não sei te falar como que foi Uhum. isso, quando que foi isso, se foi por esse acordo de sócio, se foi por esse Ou conhecimento, mas isso habilidade de cada um deles, né? habilidade de Assim. cada um deles, mas isso sempre foi muito claro lá. Uhum, uhum. Então, a gente nunca teve essa mistura de papéis. Talvez uma sorte nossa do acaso. Tá. Mas eu sei que isso é importante. E aí, Mas não aí, à só medida que vão chegando as isso. outras gerações, isso Mas aí começa a quando bagunçar um chega. pouquinho, né? Mas quando chega a geração, a gente tem, por exemplo, uma certificação do ISO, Aham, que exige que esses papéis sejam bem definidos. aham, aham, Então você passa por aquilo. aham. E você já tem a experiência da governança lá atrás, você já tem os acordos bem definidos. Então acaba que quem foi chegando foi procurando o seu próprio papel, Aham, aham. né? E aí, de novo, vem muito para as reuniões, para as conversas que a gente tem, que na hora que tá um esbarrando o outro, opa, aqui, ó, que vamos resolver isso aqui junto, já que Uhum. esbarra no seu processo, vamos sentar e conversar. E
e isso veio fluindo bem. A gente não tem esse problema de um passar em cima do outro. Mas eu acho que é isso. Vem da cultura deles, que sempre tiveram isso muito bem definido, e também dos processos que a gente foi adotando, né? A Herculano é uma empresa madura, né? Estamos indo para a terceira geração. Eu acho que isso acontece muito na hora que você está na transição da primeira para a segunda ali, né? Que começa a entrar mais gente. Então a gente já teve a sorte de receber isso bem definido. Então, Carol, você, né, o tempo todo falando da Herculano, né? Você fala de muito aprendizado, o seu perfil, né, de aprendizado. Eu acho que isso é uma das características de sucesso, né, de uma organização. Sou suspeito para falar, né, porque faz parte de uma escola de negócios, a Fundação Dom Cabral. Então a gente acredita que, de fato, a educação é transformadora, tanto, né, do líder, do executivo, como você, quanto da própria organização, não tem outro caminho. E o que a gente ouve muito, né, dentro da escola, cada vez mais, e os gestores de médias empresas nos trazem também como um dos grandes desafios, é lidar com um ambiente de muita incerteza, de muita mudança. Sempre foi assim, né? Mas, né, o ambiente sempre foi um ambiente de mudança. O que a gente observa é que elas acontecem numa velocidade cada vez maior, né? A única diferença é essa, né? E olhando para frente também, a gente, mais uma vez, a velocidade só vai aumentar, né? A inteligência artificial e tudo mais, né? Todas essas tecnologias que estão surgindo, né? Como é que você lida, né, com esse ambiente de incerteza? Como é que a empresa lida com esse ambiente futuro de mudanças cada vez mais velozes? Mais uma vez, a governança é fundamental, né? Porque quando você tem as regras bem estabelecidas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você tem um lugar para voltar ali, né? Eu acho que... Mas desculpa te cortar, né? Assim, quando você fala em regras, isso não significa engessar? Não. Não. Quando eu falo de regras, estou falando de regras básicas de conduta, né? Não não são processo, não são processos, nada disso, até porque antigamente a gente conseguia fazer planejamento estratégico de 5, 10 anos. Exatamente. Agora você tem que fazer de 3 e rever ele a cada 6 meses. Ou tem metodologias de 3 em 3 meses, né? 3 meses. Então, assim, não estou falando de regras nem de coisas engessadas. Estou falando de regras básicas, valores, premissas, né? Essas coisas fundamentais. Quando você tem isso muito bem ancorado, sabe para onde você tem que ir, na hora que o calo aperta, você cruza o caminho, mas você tem a base firme ali, né? O pé tá no chão. E você sabe, né, assim, aonde você quer chegar, né? Aonde a empresa quer chegar. O que é importante para a empresa? É preservar o legado, transformar a nova geração, enfim, cada empresa vai ter o seu propósito. Então, você tendo aquilo bem ancorado, você dá os passos na direção que você, independente do que está acontecendo no mundo. Né? Então, por exemplo, se a empresa tem é importante para ela cuidar das pessoas, né? Falando de pessoas. Acontece uma pandemia, você vai deixar todo mundo trabalhando? Não. O que eu vou fazer aqui para o negócio girar e, ao mesmo tempo, cuidar dessas pessoas? Então, são essas perguntas que se faz. A gente se adequa, mas também não pode perder nem o negócio de vista, nem aquilo que você se propôs a fazer de forma certa. Né? E aí essas definições, elas preservam. Né? Se preservam. A governança ajuda. Em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Assim, fazendo com que a empresa seja resiliente, né? A palavra que o pessoal fala muito, né? Da resiliência. Porque quando você não tem a regra definida, né? Você não tem é como se fosse um tabuleiro de um jogo, né? Se você não tem a regra definida, cada um joga de um jeito. E aí, não sei, se de repente alguém tropeça no tabuleiro ali, como é que você vai começar o jogo de novo? Você não sabe. Mas se você tem aquilo definido, você tem a regrinha de como começar, né? Como fazer de novo. E eu acho que é isso que é o segredo para lidar nesse mundo louco que a gente vive, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Alguém resolve jogar uma bomba em algum lugar e tudo acontece. E o cenário muda, né? O cenário muda, Perfeito. E falando em incerteza, né? Mais uma vez, a gente está também numa situação inédita agora das gerações, né? Dentro das organizações. Eu acho que na história a gente nunca teve um momento, né? Hoje a gente olha também, né? Para a média empresa, com algumas vezes 4 gerações trabalhando juntas no mesmo ambiente, no mesmo negócio, às vezes em posições de liderança, né? Como é que você vê essa chegada das novas gerações, né? A geração Z chegando aí
muito veloz, muito antenada, né, muito tecnológica, querendo acelerar alguns processos que às vezes demandam maturidade, por exemplo, né? Lembra da paciência que eu te falei? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que assim, cabe a nós, né, que estamos em posição de liderança, entender o funcionamento de cada geração, né? Eu procuro muito entender isso, assim, como que a cabeça do meu pai funciona, como que a cabeça do meu tio funciona, o que que é valor para ele, o que que é importante para ele, o que que é importante para mim, onde que o que é importante para mim não é importante para ele, mas que ele precisa entender que é importante para mim. Então, assim, de novo, né, muita conversa. E falando da geração Z, eu ouvi um dado outro dia numa palestra que eu fiquei meio apavorada, né? Uhum. Que vai ser a primeira geração exclusivamente de herdeiros, Uhum. né, da história. A gente está falando de sucessão aqui, muito levando em consideração que os filhos vão estar no negócio. Uhum. Mas a gente pode estar diante de um cenário que os filhos não vão estar com o negócio. E aí, as empresas vão acabar? Uhum. Uhum. Não pode acabar com o legado, né? Uhum, Com a empresa, com o negócio que foi de tanta luta. Então, mais uma vez, a governança corporativa é importante, porque aí você mantém a propriedade na empresa, você pode não ter mais aquele papel dos filhos executivos, mas eles serão donos, eles precisam aprender a ser acionistas. Aí Uhum. o outro desafio é como ensinar uma geração que não quer aprender com os mais velhos a se tornar acionista. A gente tem que fazer, né? Nós, como educadores, Aham, aham. transformar esse conteúdo em algo interessante para que eles queiram fazer parte, pelo menos, desse conselho, né? Para que Aham. aquilo continue. E aí a empresa vai para a mão dos executivos, vamos treinar os executivos, né? Eu acho que os fundadores ou os pais de geração Z tem que também passar a entender que talvez o filho não vai ser quem vai dar continuidade, mas como que eu vou dar continuidade? Quanto antes se conscientizar disso, quanto antes aceitar essa realidade, Uhum. mais fácil se planejar para que no futuro a empresa permaneça, né? Se esse é o desejo do fundador, que eu acho que todo mundo quer, ninguém quer que sua Aham. empresa acabe. Aham. Então, assim, acho que o segredo, talvez, para viver nesse mundo louco que a gente vive, que o povo tem um nome bonitinho, né? Que é o VUCA. E com essas novas gerações que a gente não sabe muito bem ainda, né? O que que eles vão ser. A Z a gente já tem, né? Já consegue conhecê-la melhor. Já tem 25 anos aí, um pouquinho mais. Mas daqui a pouco tem a Alfa, que é a dos meus filhos, que eu nem sei o que vai O que vem por aí. que veio por aí. Mas Então, a gente tendo estruturas de governança bem definidas, regras as regras definidas, regras se definidas. adequa a qualquer, né? Qualquer cenário que aparecer. E essa colocação sua me chamou a atenção para uma pergunta que muitos nos fazem também, né? Assim, qual que é o melhor momento para tratar a governança corporativa nas empresas? Em que momento? Acho que é hoje, né? Hoje? É o melhor momento? Eu acho que é hoje. Eu acho que o quanto antes você tem estruturado, tiver isso na mão, mais preparado você tá, né? Acho que Aham. para qualquer coisa que você vai enfrentar na vida, é aquilo. Governança é chato? Tem uma parte burocrática? Tem que ter, ué. Tem um monte de coisa que tem que ter, tem que ter. Eu acho que passou daquele momento de achar que governança é luxo, né? Governança é necessidade. Se você quer que o seu negócio permaneça, que ele exista por muito tempo, precisa ter essas estruturas bem definidas. Eu concordo, né, plenamente com você, né, com que o momento é hoje, né, porque o ideal, né, o momento ideal para se discutir governança é principalmente hoje e quando tudo está bem, né? É isso aí. Né? Você falou de uma empresa de muito diálogo, que tem muito diálogo, muita conversa, e tendo esse privilégio de ser de pessoas que conversam, que estão aí, né? É o melhor momento para se conversar, porque depois que acontece o problema, ou o desafio, ou por ausência, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil, né? Porque aí a gente está diante de uma situação de crise, né? Vamos chamar de uma situação de crise, sem regras definidas. É isso aí. Igual você falou, né? Daqui a pouco, né, os meus filhos estão chegando na empresa, né? Como será essa geração? Quais serão os sonhos dessa geração? Né? E como é que elas vão lidar com tudo isso. É igual casamentos. Casamentos não tem acordos pré-nupciais. Muita gente acha isso tabu. Mas aí, você faz um acordo pré-nupcial ali, no dia que a gente não quer que aconteça. Se um dia acontece o divórcio, é menos uma briga, entendeu? O professor Dalton fala muito sobre isso. Ele falou assim, é mais ou menos igual seguro. Você não contrata um seguro né, doido para usar, muito pelo contrário. Né? Espero que não aconteça nenhum acidente e não precise lançar a mão dele. Né? E a governança, ela é a guardiã, né? A palavra que você usou aí também, né? Assim, ela serve como guardiã disso, né?
E realmente assim, é muito bacana essa característica, tanto sua, né, de ser uma pessoa que busca o conhecimento, quanto uma empresa, né, que tem isso no DNA também, né, de aprender sempre, né? É assim que dá para sobreviver, né? É isso aí. Carol, mais uma vez, então, assim, quero te agradecer muito. Deixa eu só Ah, fazer um, um, um comentário. Você ah, falou que é melhor, me perguntou quando que é melhor discutir governança. Para quem ainda não sabe quando discutir, quando que vai ter o curso mesmo? pois é, pois é. Queria uma mensagem sua, né? Nós vamos ter duas oportunidades, né, para conversar sobre governança aqui em Juiz de Fora. No dia 29 agora de outubro, né, o professor Dalton vai fazer mais ou menos esse bate-papo, só que online, né, pelo Zoom, no dia 29 de outubro, e vai falar sobre sucessão, né, especificamente do caso da Nike. Então, contar um pouco da história da Nike, como eles trataram sucessão, né, e como foi a estruturação da governança nesse sentido, o papel da governança nesse caso específico, né. E nós vamos rodar a segunda turma do Governança Corporativa, né? Eu te falei que ano passado nós fizemos uma turma Uhum. bastante cheia com o professor Dalton, e ele volta esse ano no dia 28 e 29 de novembro, aqui em Juiz de Fora mesmo. É um curso presencial, né? E muito rico nesse sentido, porque essa troca de experiências, né, e de realidades, né, de como a governança acontece na prática, isso acontece de forma sistemática dentro do curso, tratando as questões de patrimônio, questões familiares, questões de gestão do negócio. E o Dalton é PhD, né, em governança corporativa, e é muito interessante porque o programa dele é um programa de contar causa, né? Porque ele fala do conceito contando casos, né? Então isso enriquece muito o aprendizado e nos coloca enquanto gestores, né? Você, executiva de uma média empresa, você algumas vezes se vê, né, naquela situação, fala, olha que legal, esse foi o caminho da solução, é, é, não tão acadêmica algumas vezes, né? Mas a gente consegue fazer a transferência do conhecimento para a prática, né? Então Legal. contamos com a sua, né, participação lá. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, né? E não sei se você tem alguma mensagem aí para passar para o pessoal, um recado final seu aí, né, assim, como executiva, conselheira, né? E parabéns aí pela sua trajetória e pela sua curiosidade. Eu acho que essa vontade de aprender é algo extremamente valioso diante de todos esses desafios que nós falamos aqui hoje, né? Guilherme, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho disso, um tema que, como eu te falei, eu adoro conversar. Primeira vez que eu ouvi falar sobre sucessão, eu tinha acho que 16 anos, fui numa essas convenções que a gente vai, né, de segmentos. Aí eu ouvi falar disso e lembro que isso chamou muita atenção. Então, desde então, eu comecei a... Como que vai ser isso? Como que vai acontecer isso? Eu já comecei a me preocupar com isso. E a mensagem que eu tenho é assim, cuidem do legado de vocês, né? Todo mundo que cria uma empresa, que monta um negócio, começa um negócio, exige muito, tem muito trabalho. A gente passa uma vida trabalhando. Uhum. E aí a gente não pode deixar que a transição de geração, que o fato da gente não estar aqui mais, faça com que isso se perca, né? Uhum. Eu tenho um orgulho danado de fazer parte de uma empresa fundada por um homem lá na década de 40 que não tinha nada e que acho que ele nem imaginava que a empresa chegaria onde chegou, e ter essa história toda de muito trabalho, de muita dedicação vinculada a essa história, sabe? Uhum. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, me sinto honrado em fazer parte disso, e acredito que quem estiver ouvindo, né, quem estiver assistindo, deve sentir a mesma coisa se for de empresa familiar. Uhum. Então não vamos deixar isso acabar, né? Com certeza. Obrigado. Obrigada, Guilherme.